Um milionário convidou a faxineira para sua festa de casamento com a intenção de humilhá-la. Quando ela pegou o microfone, todos os convidados ficaram sem palavras. Beatriz cresceu em meio a desafios que moldaram sua força e determinação. Desde pequena, ajudava sua mãe, Rosa, nas tarefas de limpeza para complementar a renda da casa, a lembrança do pai, que as abandonou sem explicações. Era um fantasma que pairava, mas Rosa nunca permitiu que isso as definisse. A gente não escolhe o que acontece, mas escolhe como reage, dizia Rosa, enquanto limpava vidraças com o rosto cansado, mas com os olhos cheios de coragem. A casa onde moravam era simples, mas organizada, um reflexo do cuidado de Rosa. As paredes eram descascadas em alguns pontos, e os móveis já estavam velhos, mas cada canto transbordava amor e esforço. O cheiro de café fresco de manhã misturava-se ao som do rádio, onde Beatriz adorava ouvir músicas que a faziam sonhar. Ela fechava os olhos e imaginava estar em palcos iluminados, longe das dificuldades diárias. Sonhava em estudar, ter uma profissão e proporcionar uma vida melhor para a mãe. Contudo, os recursos eram escassos, e cada centavo tinha destino certo: comida, aluguel e contas. O luxo era apenas imaginar um futuro diferente. Quando Beatriz completou 18 anos, conseguiu um emprego fixo como faxineira em uma mansão no bairro mais luxuoso da cidade. Rosa ficou receosa. Gente rica, às vezes trata quem trabalha com desdém. Não se deixe abalar, filha. Você é maior que isso. Beatriz sorriu e beijou o rosto da mãe, prometendo que daria seu melhor. Ela sabia que aquele trabalho poderia ser a chave para mudanças positivas em suas vidas. No primeiro dia de trabalho, Beatriz acordou antes do sol nascer. Vestiu sua roupa simples e prendeu os cabelos em um rabo de cavalo firme. Rosa preparou um café com pão e manteiga, entregando o lanche para a filha com um olhar cheio de carinho. Vai com Deus, minha filha. Lembre-se de que ninguém pode tirar a sua dignidade. Beatriz assentiu. Pegou sua mochila surrada e saiu para enfrentar o mundo. Ao chegar na mansão, sentiu um frio na barriga. Os portões de ferro forjado se abriram lentamente, revelando um jardim impecável, com flores vibrantes e árvores podadas com perfeição. O caminho de pedras levava até a imponente entrada principal, onde a fachada da casa parecia brilhar sob o sol da manhã. Lá dentro, pisos de mármore refletiam cada passo, e os lustres de cristal pendiam do teto alto como joias cintilantes. Beatriz respirou fundo e repetiu para si mesma: só mais um dia de trabalho. A governanta, Dona Clotilde, mostrou-lhe a rotina e as áreas que deveria limpar. Faça o seu serviço em silêncio e não incomode o Sr. André, disse com um tom severo. Beatriz apenas assentiu. Percebeu que o ambiente era rígido e que os empregados andavam apressados, sempre atentos às ordens. André, o dono da casa, raramente dirigia a palavra a eles. Quando o fazia, era em tom seco e objetivo. No terceiro dia, Beatriz encontrou André pela primeira vez. Ele estava no escritório, ao telefone, discutindo números e prazos com uma expressão fechada. Sem perceber a presença dela, Beatriz começou a limpar a estante ao fundo, seus movimentos cuidadosos, para não atrapalhar. Quando terminou, tentou sair sem fazer barulho, mas ouviu a voz firme dele. Da próxima vez, bata na porta antes de entrar. Ela se virou, surpresa, e pediu desculpas rapidamente. André a olhou de cima a baixo, com uma sobrancelha arqueada. Antes de voltar à ligação, Beatriz sentiu o rosto arder, mas engoliu a frustração e seguiu seu trabalho. Os dias se seguiram com a mesma rotina. Beatriz chegava cedo, cumpria suas tarefas com dedicação e evitava qualquer interação além do necessário. Enquanto isso, André parecia nem notar sua presença, exceto para pequenas correções. Apesar disso, Beatriz mantinha a cabeça erguida. Rosa sempre a lembrava: ninguém pode tirar a sua dignidade se você não permitir. Certo dia, enquanto limpava a sala de música, Beatriz encontrou um piano preto que reluzia à luz do sol. Não resistiu à curiosidade e deslizou os dedos pelas teclas, deixando escapar uma nota suave. Seu coração acelerou. Desde criança, ela amava música, mas nunca teve oportunidade de aprender. Com um sorriso tímido, tocou algumas notas soltas
criando uma melodia improvisada. Não percebeu que André passava pelo corredor e a observava em silêncio. Ele parou por alguns segundos, intrigado, mas logo seguiu seu caminho sem dizer nada. Naquela noite, Beatriz voltou para casa exausta, mas satisfeita. Rosa colocou um prato de sopa quente na mesa e sorriu. Você tá fazendo um bom trabalho, filha. Dá pra ver no seu olhar. Beatriz sorriu de volta, guardando para si os desafios do dia, enquanto jantavam. Rosa falava sobre esperança, força e fé, lembrando Beatriz de que o esforço valeria a pena. Antes de dormir, Beatriz olhou pela janela e contemplou o céu estrelado. Apesar de todas as dificuldades, sentia que estava no caminho certo. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. A gente não escolhe o que acontece, mas escolhe como reage. Amanhã seria outro dia de trabalho, outra oportunidade de provar seu valor. Os dias passavam lentamente na mansão, e Beatriz se dedicava ao trabalho com uma disciplina silenciosa. Ela chegava sempre antes de todos, e saía quando a casa estava em perfeita ordem. Apesar das ordens ríspidas e da rotina exaustiva, havia uma satisfação tranquila em saber que estava contribuindo para a casa onde vivia com sua mãe. Mas a verdade é que, lá no fundo, ela sonhava com algo mais. Queria estudar, aprender música e talvez um dia, quem sabe, viver uma vida onde não precisasse se curvar perante ninguém. Certa manhã de segunda-feira, Beatriz chegou à mansão e foi recebida por Dona Clotilde com uma expressão ainda mais rígida que o normal. Hoje o senhor André está em casa. Ele está de mau humor. Então faça o seu trabalho sem chamar atenção, advertiu a governanta, olhando-a de cima a baixo. Beatriz assentiu, sentindo um nó apertar seu estômago. Ela nunca tinha tido contato direto com André, além daquele breve encontro no escritório. Sua presença na casa era uma sombra constante, uma figura distante que parecia flutuar acima de todos. Inalcançável e indiferente, ela começou suas tarefas na sala de estar, espanando os móveis antigos e polindo os enfeites de porcelana delicada. Os dedos ágeis trabalhavam com cuidado, enquanto sua mente vagava, pensava nos estudos, nos sonhos adiados e nos sacrifícios que sua mãe fazia. Beatriz queria mais para ambas, mas sabia que o caminho seria longo. Foi então que ouviu passos firmes atrás de si. Quando se virou, deu de cara com André. Ele estava impecavelmente vestido, com um terno cinza sob medida e o olhar frio, analisando cada detalhe da sala. Por um instante, os olhos dele se fixaram nela, e Beatriz sentiu o rosto corar. Esta mesa ainda está empoeirada, ele disse, apontando para uma superfície que ela tinha acabado de limpar. Beatriz apertou o pano em suas mãos, contendo a resposta que teimava em sair. Respirou fundo e sorriu educadamente. Vou limpar novamente, senhor, disse em um tom firme, mas respeitoso. André não respondeu. Em vez disso, fez uma expressão de desdém e se virou para sair da sala. Aquela troca breve e fria deixou uma marca em Beatriz. Ela sentiu o coração bater mais forte, não de nervosismo, mas de uma mistura de frustração e desafio. Quem ele pensava que era para tratá-la daquela forma? Mais tarde, enquanto limpava o corredor que levava à biblioteca, ouviu André falando ao telefone. Preciso de alguém competente para organizar os contratos. As pessoas aqui parecem não entender instruções simples, disse ele, irritado. As palavras foram como farpas no coração de Beatriz. Ela sabia que não estavam dirigidas a ela, mas mesmo assim doíam. Quantas vezes ela e sua mãe tinham sido vistas como incompetentes, apenas por fazerem serviços que ninguém mais queria fazer? Naquela noite, ao voltar para casa, Beatriz desabafou com Rosa enquanto jantavam. A mãe, com a sabedoria que só o tempo e as dificuldades trazem, segurou a mão da filha. Minha filha, não se deixe abater por palavras vazias. Quem desdenha, no fundo, tem medo de enxergar a verdade. Você é forte, inteligente e capaz. Eles podem não ver isso agora, mas o mundo dá voltas. Beatriz sorriu, sentindo o conforto das palavras da mãe. O nó em seu estômago afrouxou um pouco. Ela sabia que Rosa tinha razão. Cada palavra de desprezo era uma oportunidade para provar que o valor verdadeiro não estava na posição social ou no tamanho da conta bancária. No dia seguinte,
Beatriz voltou à mansão com uma nova determinação. Seus movimentos eram mais precisos, sua postura mais ereta. Ela não permitiria que ninguém a fizesse se sentir menos do que era. Enquanto aspirava o tapete do salão principal, sentiu novamente a presença de André. Ele estava parado na entrada, observando-a com o rosto indecifrável. Ela continuou seu trabalho sem olhar para ele. Quando terminou, se levantou e finalmente encarou seus olhos. "Algum problema, senhor?" perguntou, sua voz firme. André pareceu surpreso com a ousadia dela, mas não deixou transparecer. "Não, só estava observando. Continue com o seu trabalho", disse ele. Antes de sair, Beatriz sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Ela não sabia se aquele olhar de André tinha sido de curiosidade ou de irritação, mas algo estava claro. Ela não seria invisível. Mesmo naquela mansão luxuosa onde ninguém se importava com ela, Beatriz sabia que seu valor não dependia da aprovação de André ou de qualquer outra pessoa. Naquela noite, ao chegar em casa, Beatriz pegou o caderno onde escrevia seus pensamentos e sonhos e anotou com letras firmes: "Ninguém pode me diminuir. Meu valor vem de mim mesma." E por mais que a mansão de André fosse um lugar de humilhações e desafios, Beatriz sentia que estava aprendendo uma lição importante. Nunca deixar que os outros definissem quem ela era. Aquela era apenas uma fase, e ela sabia que dias melhores estavam por vir. Na manhã seguinte, o sol brilhava através das janelas da mansão, lançando padrões dourados sobre os pisos de mármore. Beatriz chegou cedo como sempre, ajustando a mochila nos ombros enquanto respirava fundo. Ela estava determinada a não deixar os comentários secos de André abalarem sua confiança. As palavras de sua mãe ainda ressoavam em sua mente. Quem desdenha, no fundo, tem medo de enxergar a verdade. Dona Clotilde deu as instruções do dia e Beatriz começou pela sala de música. A sala era um refúgio de elegância, com cortinas de veludo azul, poltronas de couro escuro e um imponente piano de cauda preto no centro. Beatriz sempre ficava fascinada por aquele piano, que parecia ter uma história própria, esperando ser contada através das teclas. Enquanto passava o pano úmido sobre o piano, seus dedos tocaram suavemente algumas teclas. O som foi puro e delicado, ecoando pela sala vazia. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Desde criança, a música era um refúgio secreto, uma paixão que ela nutria em silêncio, já que nunca teve recursos para aulas ou instrumentos. Olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava por perto, e deixou seus dedos deslizarem novamente sobre as teclas. Desta vez, uma melodia suave e improvisada começou a ganhar forma. Era como se suas emoções encontrassem um caminho através da música. Um diálogo silencioso entre ela e o universo. O ritmo era calmo, mas carregado de sentimento. Uma mistura de esperança e melancolia. Sem perceber, começou a cantar baixinho, sua voz preenchendo o espaço com uma doçura e força que contrastavam com o ambiente frio e distante da mansão. A canção falava de sonhos esquecidos, de batalhas diárias e de uma esperança teimosa que nunca se apagava. A melodia parecia flutuar no ar, quebrando por um instante a rigidez daquele lugar. André estava no andar de cima, revisando documentos em seu escritório. O som suave do piano chegou até ele, fazendo-o franzir a testa. Ele se levantou, intrigado, e desceu as escadas em silêncio, quando chegou à porta da sala de música. Parou, oculto pela sombra do batente. Seus olhos se fixaram em Beatriz, que, de olhos fechados, cantava como se o mundo ao redor não existisse. Por um instante, ele não foi o empresário frio e calculista. Foi apenas um homem ouvindo uma música que tocava algo profundo dentro de si. A voz dela era cheia de emoção, transmitindo uma verdade crua e sincera. Era como se ele pudesse sentir cada palavra, cada nota. Em suas veias, um nó se formou em sua garganta, mas ele rapidamente o engoliu, irritado consigo mesmo por se deixar afetar. Quando a música cessou, Beatriz abriu os olhos lentamente, ainda perdida na melodia que criara. Foi então que viu André parado ali, a expressão indecifrável. Ela sentiu o coração disparar, o rosto corando de vergonha. Largou o pano sobre o piano e deu um passo para trás, hesitante.
O que você pensa que está fazendo? André perguntou, a voz baixa, mas firme. Eu só... Beatriz gaguejou, suas mãos trêmulas. Me desculpe, senhor. Estava limpando e me distraí. Andrea olhou por um momento que pareceu durar uma eternidade. Seus olhos, normalmente frios, tinham uma centelha de algo diferente. Uma mistura de surpresa e irritação. Ele balançou a cabeça, como se quisesse afastar um pensamento inconveniente. Esta sala não é para brincadeiras, disse ele, a voz mais dura do que pretendia. Faça o seu trabalho e evite tocar em coisas que não são suas. As palavras atingiram Beatriz como uma bofetada. O brilho em seus olhos desapareceu, substituído por uma dor silenciosa. Ela assentiu, apertando os lábios para conter as lágrimas. Pegou o pano e, sem olhar para André, murmurou: Sim, senhor. Desculpe-me. Ela saiu da sala com passos rápidos, o coração pesado. A vergonha e a frustração queimavam em seu peito. Por que tinha se deixado levar por um momento de fraqueza? Ela não pertencia àquele mundo de luxo e beleza. Era apenas uma faxineira. Aquilo era a realidade dela. Enquanto voltava para suas tarefas, André permaneceu na sala, olhando para o piano. Os ecos da voz de Beatriz ainda pairavam no ar. Ele passou a mão pelos cabelos, irritado consigo mesmo. Por que aquilo o incomodava tanto? Por que a voz dela parecia ter o poder de quebrar suas defesas cuidadosamente construídas? Naquela noite, ao chegar em casa, Beatriz foi recebida por Rosa com um sorriso caloroso. O cheiro de sopa de legumes enchia o pequeno apartamento. Rosa notou o olhar triste da filha, mas não perguntou nada. Em vez disso, a puxou para um abraço apertado. Lembre-se, minha filha, sussurrou Rosa. Nada nem ninguém pode roubar quem você é de verdade. Beatriz assentiu, deixando uma lágrima rolar. Apesar da dor daquele dia, sentiu-se reconfortada pelo amor incondicional de sua mãe. Ela sabia que, por mais difícil que fosse, sua voz nunca seria silenciada. Aquilo era apenas o começo. Os dias seguiam em um ritmo constante na mansão. Beatriz se concentrava em seu trabalho, evitando chamar atenção e reprimindo a vontade de voltar à sala de música. Cada vez que olhava para o piano, sentia uma pontada de tristeza e frustração. O encontro com André deixara uma marca. Ele a fizera se sentir pequena, como se sua voz não tivesse valor. Mas no fundo, ela sabia que aquilo era apenas uma ilusão que ele queria impor. Foi em uma manhã de sexta-feira que a rotina da casa mudou drasticamente. Beatriz percebeu a movimentação diferente assim que chegou. Carros de luxo estacionavam na entrada. Empregados corriam de um lado para o outro, e Dona Clotilde estava mais rígida que o normal, ajustando cada detalhe com precisão quase militar. Quem está vindo? Beatriz perguntou a Ana, uma das cozinheiras, enquanto ajudava a organizar a louça. A noiva do Sr. André, respondeu Ana, com uma expressão meio azeda. Daniela, uma mulher linda, mas complicada. Beatriz assentiu em silêncio, sentindo uma curiosidade involuntária. Ela nunca tinha visto Daniela, mas as palavras de Ana deixaram claro que aquela não era uma visita qualquer. Tudo precisava estar perfeito, e a pressão pairava no ar. Pouco depois, Beatriz estava limpando o hall de entrada, quando ouviu o som de saltos batendo firmemente contra o chão de mármore. Ela se virou e viu uma mulher deslumbrante parada na porta. Daniela tinha cabelos loiros impecáveis, maquiagem perfeita, e vestia um vestido justo de grife que realçava sua figura. Ela carregava uma bolsa pequena, mas claramente cara, e um olhar que parecia avaliar tudo e todos à sua volta. Está imundo aqui, disse Daniela, franzindo o nariz. André ainda não contratou gente competente para essa casa. Beatriz sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura, engoliu em seco e continuou limpando, como se não tivesse ouvido. Mas Daniela não se deu por satisfeita. Ei, você aí, chamou, com um tom de voz que misturava desdém e superioridade. Sim, você. Esse chão precisa estar brilhando. Quero ver meu reflexo nele. Beatriz olhou para ela, segurando o esfregão com força. Queria responder. Queria dizer que estava fazendo seu trabalho, mas sabia que não adiantaria. Com um aceno discreto, voltou ao trabalho
ignorando a risadinha abafada de Daniela ao passar por ela. André desceu as escadas naquele momento, um sorriso no rosto ao ver Daniela. Ele se aproximou e a beijou na bochecha, um gesto frio e mecânico. "Vejo que chegou cedo", disse ele. "Queria me certificar de que tudo está perfeito para o jantar de hoje", respondeu Daniela, seus olhos pousando brevemente em Beatriz antes de voltar para André. "E parece que você ainda tem problemas com empregados incompetentes." André seguiu o olhar dela até Beatriz. Por um momento ele hesitou. Algo na postura firme de Beatriz, mesmo diante do desprezo, o incomodou. Mas ele apenas assentiu, murmurando "Vou cuidar disso", enquanto conduzia Daniela para a sala de estar. Beatriz continuou seu trabalho, mas por dentro, uma tempestade se formava. O desprezo de Daniela era como um espinho cravado em sua pele. Por que algumas pessoas achavam que tinham o direito de pisar nos outros? E por que André parecia tão confortável com aquilo? Naquela tarde, enquanto encerava o piso da biblioteca, ouviu a voz de André e Daniela discutindo baixinho. As paredes grossas abafavam as palavras, mas o tom de Daniela era claro. Exigente, impaciente de vez em quando, a voz de André surgia, fria e controlada. A cena era estranha. 2 mundos que pareciam forçados a se encaixar. Mais tarde, ao fim do expediente, Beatriz se preparava para ir embora, quando ouviu passos apressados atrás de si. "Espere", disse André. Ela se virou. Surpresa, ele raramente falava com ela fora das instruções de trabalho. André parecia desconfortável, como se quisesse dizer algo, mas não encontrasse as palavras. "Sobre hoje", começou ele, mas logo desistiu. "Apenas certifique-se de que tudo esteja impecável amanhã." Beatriz assentiu, sentindo uma mistura de raiva e cansaço. Por um instante, pensou em perguntar por que ele permitia que Daniela a tratasse daquele jeito, mas sabia que não valia a pena. Não estava ali para confrontos. Estava ali para trabalhar, juntar dinheiro e seguir em frente. Quando saiu da mansão, a noite já tinha caído. As luzes da cidade brilhavam à distância, como pequenos fragmentos de esperança. Rosa estava sentada à mesa da cozinha quando Beatriz chegou, costurando uma roupa velha para dar-lhe uma nova vida. Ela levantou os olhos e sorriu. "Como foi o dia, filha?" Beatriz respirou fundo e sorriu de volta. Um sorriso cansado, mas sincero. Mais um dia vencido. "Mãe!" Rosa assentiu, aproximando-se para dar um beijo na testa da filha. "Lembre-se, meu amor. Ninguém pode roubar o que você tem no coração." Beatriz segurou a mão da mãe e sentiu uma força silenciosa crescer dentro de si. Por mais que tentassem pisá-la, sua dignidade permanecia intacta. E por mais que o mundo dentro daquela mansão parecesse cruel e injusto, ela sabia que sua história ainda estava sendo escrita. O fim de semana chegou com uma atmosfera ainda mais tensa na mansão. Beatriz percebeu que algo diferente estava para acontecer. Os empregados se movimentavam com uma agitação incomum, ajustando decorações, limpando cada centímetro da casa e trazendo caixas com bebidas finas e talheres reluzentes. Um grande evento estava sendo preparado. Enquanto organizava os vasos de flores na sala de jantar, Beatriz escutava os fragmentos de conversa entre os empregados. Aquele não seria apenas um jantar comum. Era uma festa de noivado. André e Daniela finalmente iriam oficializar a união perante amigos e figuras influentes da sociedade. Beatriz tentou se concentrar no trabalho, ignorando o burburinho. Aquilo não dizia respeito a ela. Sua função era manter a casa limpa, não se envolver com a vida pessoal dos patrões. Mas por mais que tentasse, uma sensação amarga crescia em seu peito. A lembrança das palavras ríspidas de Daniela e do olhar indiferente de André ainda a machucavam. Por que o mundo parecia favorecer tanto pessoas que tratavam os outros com tão pouco respeito? Pouco antes de encerrar o expediente, Beatriz foi chamada por Dona Clotilde. "O senhor André quer falar com você no escritório", disse a governanta, com uma expressão séria. O coração de Beatriz disparou. Ela limpou as mãos no avental, respirou fundo e caminhou até a porta do escritório. Bateu 2 vezes e ouviu a voz firme de André autorizando sua entrada. Ao abrir a porta, encontrou André sentado atrás da imponente mesa de mogno. Ele estava mexendo no relógio de pulso,
parecendo entediado. Daniela estava ao lado dele, encostada na estante, com um sorriso sarcástico nos lábios. Ah, é você, disse André, sem levantar os olhos. Estamos organizando uma festa amanhã à noite e decidimos convidar os funcionários para, como posso dizer, se misturarem um pouco com os convidados. Daniela soltou uma risada baixa, olhando Beatriz de cima a baixo. Sim, afinal, todos devem ter a chance de ver como é uma festa de verdade, não é? Disse Daniela, com uma falsa doçura que fez o estômago de Beatriz se revirar. Beatriz sentiu o rosto esquentar. Ela sabia que aquilo não era um convite genuíno, era uma armadilha. Uma tentativa de humilhá-la ainda mais. O olhar frio de André e o sorriso cruel de Daniela confirmavam isso. Mas ela não queria lhes dar o gostinho de ver sua fraqueza. Endireitou os ombros e forçou um sorriso. Obrigada pelo convite, respondeu com firmeza. André finalmente ergueu os olhos para ela. Por um momento, uma centelha de surpresa brilhou em seu olhar, como se não esperasse que Beatriz aceitasse. Então está combinado, ele disse, sua voz carregada de desdém. Vista-se adequadamente. Se puder. Daniela riu novamente, e Beatriz sentiu como se 1000 agulhas lhe perfurassem a pele. Ela fez uma leve reverência e saiu do escritório com passos controlados. Assim que fechou a porta, respirou fundo, tentando manter a compostura. Seu coração estava acelerado e um nó se formou em sua garganta. Ao chegar em casa, Rosa percebeu o olhar distante da filha. O que houve, Beatriz? Beatriz hesitou por um momento antes de contar tudo. A expressão de Rosa se contraiu em preocupação e tristeza. Minha filha, você não precisa ir a essa festa. Eles só querem te humilhar. É uma armadilha. Beatriz olhou nos olhos da mãe, sentindo uma onda de determinação crescer dentro de si. Estava cansada de se esconder, de deixar que pisassem em sua dignidade. Eu sei, mãe, mas se eu não for, é como se estivesse aceitando que eles são melhores do que eu. Não quero viver com medo ou vergonha. Rosa segurou as mãos da filha, seus olhos cheios de lágrimas. Você é forte, Beatriz. Só não quero que se machuque. Eu preciso enfrentar isso, mãe. Por nós duas. Rosa assentiu, embora seu coração estivesse apertado de preocupação. No dia seguinte, uma vizinha generosa emprestou um vestido simples, mas elegante. Para Beatriz, era azul claro, discreto, mas com um corte que realçava sua figura esbelta. Rosa ajudou a arrumar os cabelos da filha em um coque simples, prendendo uma pequena presilha de pérola que fora de sua avó. Você está linda, sussurrou Rosa com lágrimas nos olhos. Beatriz sorriu. Tentando não demonstrar o medo que a consumia por dentro, ela respirou fundo e saiu de casa, pronta para enfrentar o que viesse. Quando chegou à mansão, a festa já estava em pleno vapor. O som de música clássica misturava-se às risadas e conversas animadas. As luzes reluziam, e o brilho das joias e vestidos caros criavam um espetáculo de luxo e ostentação. Beatriz entrou no salão com passos hesitantes. Os olhares se viraram para ela, alguns com curiosidade, outros com desprezo. Daniela, vestida em um vestido vermelho deslumbrante, a viu imediatamente e sorriu com maldade. Que bom que veio, disse Daniela, aproximando-se com um copo de champanhe na mão. Espero que aproveite a festa, enquanto puder. Beatriz engoliu em seco, mas manteve o olhar firme. Ela sabia que aquela noite seria difícil, mas não deixaria que a humilhassem sem lutar. A música, as luzes e os olhares pareciam girar ao seu redor, mas no fundo do peito, uma chama de coragem queimava mais forte do que nunca. As horas que antecederam a festa pareciam se arrastar como uma eternidade. Beatriz sentia um misto de ansiedade e determinação, enquanto Rosa ajustava o vestido azul claro emprestado por Dona Helena, a vizinha gentil. Beatriz olhava para o espelho com olhos atentos. O vestido não era de grife, não tinha brilhos ou detalhes sofisticados, mas caía suavemente em seu corpo, realçando sua simplicidade e elegância natural. Rosa terminou de prender a presilha de pérola no coque da filha e deu um passo para trás, observando-a com admiração e uma pitada de tristeza. Você está linda, minha filha, sussurrou Rosa, com a voz embargada, mas tem certeza de que quer ir.
Beatriz respirou fundo, endireitando os ombros. Ela não queria ir. Não realmente. Sabia que a intenção daquele convite era ridicularizá-la, fazê-la se sentir deslocada. Mas alguma coisa dentro dela se recusava a aceitar aquela humilhação, sem ao menos enfrentar a situação. Tenho certeza, mãe, respondeu Beatriz, com uma firmeza surpreendente. Eles não vão me fazer desistir de quem eu sou. Rosa segurou o rosto da filha com delicadeza, seus olhos marejados. Seja forte e lembre-se, você não deve nada a ninguém. Sua dignidade é o seu maior tesouro. Com um último abraço apertado, Beatriz pegou uma pequena bolsa de mão, onde guardou um lenço e alguns trocados. Não tinha joias, sapatos caros ou perfume importado, mas caminhou até a porta com uma postura que exalava dignidade. O caminho até a mansão de André parecia mais longo do que o normal. As luzes da cidade piscavam como estrelas distantes, indiferentes ao que estava prestes a acontecer. Quando chegou aos portões, sentiu uma onda de nervosismo subir por sua espinha. Manteve a cabeça erguida e entrou. A festa já estava em pleno vapor. O salão principal estava deslumbrante, decorado com arranjos de flores brancas e luzes douradas, que refletiam nos lustres de cristal. Os convidados estavam elegantemente vestidos. Com homens de ternos impecáveis e mulheres em vestidos longos e sofisticados, Beatriz sentiu os olhares imediatamente. Alguns eram de curiosidade, outros de desprezo mal disfarçado. Ela respirou fundo e continuou andando, tentando não vacilar. Daniela foi a primeira a notá-la, vestida em um longo vestido vermelho que parecia ter sido feito sob medida para ela. Daniela se aproximou lentamente, um sorriso venenoso nos lábios. Mas vejam só quem resolveu aparecer, disse ela, sua voz carregada de sarcasmo. Espero que tenha se lembrado de limpar os sapatos antes de entrar. Não queremos sujeira no tapete. Alguns convidados próximos riram discretamente. Beatriz sentiu o rosto queimar, mas não abaixou os olhos. Obrigada pelo convite, respondeu ela, sua voz calma e controlada. É uma festa bonita. Daniela pareceu surpresa pela resposta tranquila de Beatriz. Estava esperando vê-la tremer ou fugir, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, André apareceu ao lado dela. Segurando uma taça de champanhe, seus olhos encontraram os de Beatriz. E por um momento, algo indiscernível passou por sua expressão. Ele parecia incomodado, mas manteve sua fachada de indiferença. Vejo que você aceitou o convite, disse André, a voz fria como sempre. Sim, senhor, respondeu Beatriz. Sem deixar que sua voz vacilasse, André fez um gesto vago com a mão, como se estivesse dispensando sua presença, e se voltou para os outros convidados. Beatriz sentiu uma onda de alívio por não ter que suportar mais aquele olhar. Ela se dirigiu a um canto discreto da sala, onde esperava passar despercebida pelo resto da noite. Mas os olhares continuavam a segui-la. Ela ouviu sussurros e risadinhas, como pequenas facas invisíveis perfurando sua pele. Sua determinação começou a vacilar. Talvez tivesse sido um erro vir àquela festa. Talvez sua mãe estivesse certa. Beatriz, chamou uma voz suave atrás dela. Ela se virou e viu Ana. A cozinheira da mansão, com um sorriso caloroso. Ana estava ali para ajudar com o buffet e parecia aliviada em vê-la. Fico feliz que você tenha vindo. Não deixe que eles te derrubem, disse Ana, apertando levemente o ombro de Beatriz. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Beatriz assentiu. Sentindo uma onda de gratidão, ela não estava completamente sozinha. Havia pessoas ali que enxergavam além das aparências, pessoas que valorizavam o que realmente importava. Quando a música começou a tocar mais alto e os casais se dirigiram à pista de dança, Beatriz aproveitou o momento para se afastar do centro das atenções. Ela caminhou até a varanda, onde o ar fresco da noite lhe trouxe um pouco de alívio. As estrelas brilhavam no céu escuro, e por um momento, ela se permitiu esquecer onde estava. Olhou para o horizonte e imaginou um futuro diferente. Um futuro onde ela não precisasse provar seu valor para ninguém, onde pudesse viver com dignidade e liberdade, perdida nos seus pensamentos. Perguntou uma voz baixa e familiar. Beatriz se virou, surpresa. André estava ali, encostado na porta da varanda, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar.
Ele parecia menos rígido, como se por um momento sua máscara de arrogância tivesse escorregado. Apenas apreciando a vista, respondeu ela, tentando manter a calma. André ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar novamente. Nem tudo é o que parece ser, Beatriz. Ela franziu a testa, confusa com aquela declaração. Mas antes que pudesse responder, Daniela apareceu atrás dele. Amor, venha. Estão todos esperando para o brinde. André hesitou por um momento. Depois assentiu e seguiu Daniela para dentro, sem olhar para trás. Beatriz ficou ali, com o coração acelerado, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. A música alta e os risos ecoavam pelo salão. Misturando-se ao tilintar de taças e às vozes animadas dos convidados, Beatriz voltou para dentro, seus passos firmes apesar do coração acelerado. Ela manteve o olhar reto, ignorando os olhares que pesavam sobre ela como pedras. Se havia uma coisa que sua mãe lhe ensinara, era que dignidade não dependia de aprovação alheia. As pessoas pareciam feitas de porcelana, elegantes, frias e frágeis ao menor toque. Beatriz se perguntava quantas daquelas risadas eram sinceras, quantos daqueles sorrisos escondiam ressentimentos. Ela se sentia como uma peça deslocada naquele quebra-cabeça luxuoso, mas decidiu manter a cabeça erguida. Ora, veja só, a convidada de honra ainda está aqui, exclamou uma voz exagerada. Beatriz se virou lentamente e viu Daniela aproximando-se com um grupo de amigas igualmente deslumbrantes, todas vestidas em tons vibrantes, com joias reluzindo sob as luzes douradas. Olhavam para Beatriz como se ela fosse uma mancha em um quadro perfeito. Você realmente tem coragem, hein? Disse Daniela. O sorriso em seus lábios era puro veneno. Quero dizer, é admirável vir até aqui com um vestido tão simples. Você deve ser muito confiante. As amigas de Daniela soltaram risadinhas abafadas. O rosto de Beatriz esquentou, mas ela se recusou a baixar os olhos. Confiança não depende do que a gente veste, respondeu Beatriz, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Daniela arqueou uma sobrancelha, o sorriso vacilando por um instante. Ela não esperava uma resposta tão firme. Que filosofia interessante, disse Daniela, voltando a sorrir. Pena que não serve para a vida real. Afinal, de que adianta a dignidade quando se está limpando o chão dos outros? As palavras atingiram Beatriz como facadas invisíveis. Mas ela respirou fundo. Não deixaria que a provocação a derrubasse. Manteve o olhar fixo em Daniela e respondeu suavemente. Limpar o chão não me faz menos digna. O que me diminuiria seria tratar os outros como se fossem inferiores. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que parecia ter congelado o ar. As amigas de Daniela trocaram olhares desconfortáveis. Sem saber o que dizer, Daniela abriu a boca para responder, mas uma voz masculina interrompeu. Está tudo bem por aqui. Era André. Ele se aproximou com o olhar sério. Percorrendo as expressões das mulheres ao redor, por um momento, seus olhos pousaram em Beatriz. E ela viu algo diferente ali. Uma mistura de desconforto e talvez arrependimento. Claro, querido, respondeu Daniela, rapidamente recuperando o tom doce e falso. Estávamos apenas conversando. André olhou para Beatriz novamente, como se buscasse uma confirmação. Ela sustentou o olhar, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e desafio. Se precisar de alguma coisa, André começou a dizer, mas parou, parecendo perdido nas palavras. Não se preocupe, senhor André, respondeu Beatriz. Já estou indo embora. Ela se virou e caminhou em direção à saída do salão, sentindo cada par de olhos fixos em suas costas. O coração batia forte, e cada passo parecia ecoar dentro dela. Seu desejo de fugir daquele lugar era tão grande que mal percebeu quando Ana, a cozinheira, se aproximou e segurou seu braço suavemente. Você está bem, querida? Perguntou Ana, com preocupação nos olhos. Beatriz forçou um sorriso e assentiu. Estou sim, Ana. Só preciso de um pouco de ar. Ana apertou levemente seu braço e sussurrou. Lembre-se de quem você é. Eles não podem tirar isso de você. As palavras de Ana lhe deram uma força renovada. Beatriz respirou fundo e seguiu em direção à varanda, onde o ar fresco da noite a envolveu como um abraço. Lá fora, o céu estava pontilhado de estrelas,
indiferentes aos dramas que se desenrolavam aqui embaixo. Ela fechou os olhos por um momento, deixando as lágrimas que segurava rolarem silenciosamente por seu rosto. De repente, ouviu passos atrás de si. Virou-se devagar e viu André parado ali, suas mãos nos bolsos do terno, o olhar sério e, pela primeira vez, vulnerável. "Por que você veio à festa?" perguntou ele, a voz baixa, quase um sussurro. Beatriz o encarou, surpresa pela pergunta. "Porque eu não queria deixar que vocês me diminuíssem", respondeu, sua voz firme apesar das lágrimas ainda frescas em seu rosto. "Não importa o que vocês pensem de mim, minha dignidade não está à venda." André ficou em silêncio, parecendo absorver cada palavra. Ele passou a mão pelos cabelos, desviando o olhar para o céu estrelado. "Daniela não tinha o direito de falar com você daquele jeito", murmurou ele. Beatriz riu sem humor. "E você permitiu. Você não fez nada para impedir." André fechou os olhos por um momento, a mandíbula tensa. "Eu sei." Ele respirou fundo, como se as palavras pesassem. "Às vezes é difícil admitir que estamos errados. Talvez você devesse tentar", respondeu Beatriz com suavidade. Eles ficaram ali por alguns instantes, o silêncio entre eles cheio de coisas não ditas. Então Beatriz deu um passo para trás, quebrando aquele momento frágil. "Boa noite, Sr. André." Sem esperar por uma resposta, ela se virou e caminhou em direção à saída. Desta vez, não se sentiu derrotada. Sentiu-se inteira. Sabia que, independentemente do que acontecesse, havia vencido ao permanecer fiel a si mesma. Beatriz caminhou em direção à saída do salão com passos firmes. Embora seu coração estivesse pesado, o ar fresco da noite a envolveu assim que cruzou a porta principal, oferecendo um alívio momentâneo para a tensão acumulada. As luzes da cidade brilhavam ao longe, e ela respirou fundo, tentando conter a onda de emoções que ameaçava transbordar. Por um instante, pensou em seguir direto para casa, esquecer aquele lugar e tudo o que tinha acontecido. Mas algo a fez parar, um sentimento teimoso, uma chama de dignidade que ainda queimava dentro dela. Por que deveria ser ela a sair cabisbaixa? Era injusto. Ela não fizera nada de errado. Antes que pudesse decidir o que fazer, a voz de André ecoou pelo salão através dos alto-falantes. Era o momento dos agradecimentos oficiais. A multidão se reuniu em torno do pequeno palco montado em frente à grande escadaria. André estava lá em cima, de terno impecável, o rosto sério e controlado como sempre. Ao seu lado, Daniela sorria, deslizando a mão pelo braço dele, como se quisesse lembrar a todos da sua posição privilegiada. "Boa noite a todos", começou André, sua voz ecoando com clareza. "Quero agradecer por estarem aqui esta noite." Celebrando este momento tão importante para mim e para Daniela, uma salva de palmas irrompeu no salão. Beatriz observou de longe, escondida na sombra de uma coluna. Sentia-se invisível, como sempre. Mas, de alguma forma, preferia assim. "Esta noite é sobre união, amor e compromisso", continuou André. Mas sua voz soou estranhamente vazia. "E para tornar a noite ainda mais especial, gostaria de chamar uma pessoa que, embora não esperasse estar aqui, certamente tem algo a nos dizer." Beatriz sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O olhar de André se voltou para onde ela estava. Os convidados começaram a olhar ao redor. Curiosos, Daniela apertou o braço de André, os olhos se estreitando de irritação e confusão. "Beatriz, por favor, venha até aqui", disse ele, sua voz soando como um desafio. Um silêncio desconfortável caiu sobre o salão. Os convidados se entreolhavam, surpresos e intrigados. Beatriz sentiu seu rosto arder. Cada fibra do seu ser gritava para que ela corresse para longe dali. Era uma armadilha. Ela sabia disso. Mas fugir significaria dar a eles a vitória. Respirou fundo, sentindo o olhar imaginário de sua mãe ao seu lado, sussurrando palavras de coragem, com passos controlados. Ela atravessou o salão em direção ao palco. Os sussurros aumentaram. Cada olhar parecia uma faca, mas ela continuou andando, a cabeça erguida. Quando chegou ao palco, André estendeu o microfone para ela, o rosto inexpressivo. "Por favor, compartilhe algumas palavras conosco", disse ele,
com uma frieza calculada. Beatriz olhou para o microfone e depois para André. Ela viu a dúvida escondida por trás de sua máscara de arrogância. Ele estava testando seus limites, esperando que ela desmoronasse ali, diante de todos. Daniela observava com um sorriso cruel, seus olhos brilhando com expectativa. Beatriz segurou o microfone com mãos firmes. Por um momento, tudo ao seu redor desapareceu. O salão, os convidados, a música. Tudo se dissolveu em um borrão indistinto. Ela pensou em Rosa, no sacrifício diário de sua mãe, na dignidade que sempre lhe fora ensinada. Ela respirou fundo e, em vez de palavras, começou a cantar. A melodia saiu de seus lábios como um rio que finalmente encontra seu caminho. Sua voz era doce e firme, carregada de emoção. A canção falava de superação, de dor transformada em força, de sonhos que se recusam a morrer. Cada nota parecia atravessar o salão, quebrando as máscaras de superficialidade e tocando algo genuíno nos corações ali presentes. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. Os sussurros cessaram. Os risos desapareceram. Os olhos dos convidados estavam fixos nela, alguns brilhando com lágrimas não derramadas. Daniela perdeu o sorriso, seu rosto pálido de surpresa e raiva. André ficou paralisado, os olhos fixos em Beatriz, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Quando a última nota se dissipou no ar, o silêncio foi quebrado por um som inesperado. Palmas. Uma pessoa começou a aplaudir, depois outra e mais outra. Logo, o salão inteiro estava de pé, aplaudindo de forma intensa e sincera. Alguns choravam abertamente, outros apenas sorriam, tocados por algo que não conseguiam explicar. Beatriz entregou o microfone de volta a André. Ele pegou o objeto sem dizer nada, sua expressão um misto de confusão e algo que parecia arrependimento. Obrigada pelo convite, disse Beatriz, sua voz firme e serena. Espero que esta noite tenha sido tão reveladora para vocês quanto foi para mim. Ela desceu do palco com passos leves. Desta vez, os olhares que a seguiam eram diferentes. Não havia desprezo, apenas respeito. E talvez uma pitada de vergonha por terem julgado tão mal. Ela sentia como se tivesse recuperado algo precioso que quase lhe fora roubado. Sua dignidade, quando chegou à porta da mansão. Ana a esperava com lágrimas nos olhos. Você foi maravilhosa, sussurrou Ana, puxando Beatriz para um abraço. Beatriz sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Obrigada, Ana. Vamos para casa. Com a cabeça erguida e o coração leve, Beatriz deixou a mansão para trás. Não precisava mais daquele lugar. Não precisava da aprovação de André ou de Daniela. Ela tinha algo muito mais valioso, a certeza de quem ela era e do que podia conquistar. O vento frio da noite acariciava o rosto de Beatriz, enquanto ela se afastava da mansão. Seus passos eram leves, mas sua mente ainda vibrava com a emoção daquele momento. As palmas, os olhares de surpresa e, principalmente, a expressão de André, um misto de arrependimento e espanto, ecoavam dentro dela. Pela primeira vez, sentiu que havia mostrado ao mundo quem realmente era, sem medo, sem máscara. Você foi incrível hoje, Beatriz, disse Ana ao seu lado, com um sorriso sincero. Eu sabia que você tinha algo especial. Beatriz apertou o braço de Ana em agradecimento. Foi como se toda a dor de anos tivesse finalmente saído. Respondeu, olhando para as estrelas no céu. Cantar me fez sentir livre. Ana assentiu, os olhos marejados. E é assim que você deve se sentir sempre. Não deixe ninguém prender você de novo. Elas caminharam juntas até o ponto de ônibus. O silêncio entre as duas era confortável, cheio de significado. Quando Beatriz chegou em casa, encontrou Rosa sentada na poltrona velha, com um livro aberto no colo, mas os olhos estavam perdidos na janela, ao ouvir a porta se abrir. Rosa se levantou ansiosa. Como foi, minha filha? Perguntou, seu olhar preocupado examinando cada detalhe do rosto de Beatriz. Beatriz sorriu e se jogou nos braços da mãe. Foi melhor do que eu imaginava, mãe. Eu consegui. As lágrimas caíram dos olhos de Rosa e ela beijou a testa da filha. Eu sabia que você era capaz. Sempre soube. As duas se sentaram à mesa e Beatriz contou tudo. Contou sobre a armadilha, sobre os olhares de desprezo e sobre o momento em que decidiu cantar.
Rosa a ouviu com lágrimas silenciosas de orgulho e alívio. Você mostrou a eles o que realmente importa, Beatriz, disse Rosa, apertando as mãos da filha. Ninguém pode apagar a luz que você carrega. Naquela noite, Beatriz dormiu profundamente pela primeira vez em meses. Seus sonhos eram leves, cheios de melodias e possibilidades. Pela manhã, acordou com uma sensação de renovação. Enquanto tomava café com sua mãe, sentiu que algo estava diferente. Não no mundo ao seu redor, mas dentro dela mesma. O telefone tocou, interrompendo o momento de paz. Rosa atendeu e entregou o aparelho para Beatriz, o rosto intrigado. É para você. Beatriz franziu a testa e pegou o telefone. Alô? Olá, Beatriz. Meu nome é João Melo, disse uma voz calma e confiante. Estive na festa ontem à noite e ouvi você cantar. Preciso dizer que fiquei impressionado com o seu talento. Beatriz ficou sem palavras por um momento. Seu coração começou a bater mais rápido. Obrigada, senhor, respondeu, tentando não demonstrar sua surpresa. Por favor, me chame de João, disse ele com uma risada amigável. Sou produtor musical e acredito que você tem um potencial incrível. Gostaria de conversar sobre a possibilidade de gravar algumas músicas. Acho que podemos fazer algo realmente especial. Beatriz sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Era como se todos os seus sonhos, todas as suas esperanças silenciosas, estivessem finalmente tomando forma. Eu adoraria, senhor. João, respondeu, sua voz trêmula de emoção. Ótimo. Vamos marcar um encontro para discutirmos os detalhes. Você está pronta para mostrar ao mundo quem você é? Beatriz sorriu, sentindo uma força renovada em seu peito. Estou pronta. Quando desligou o telefone, olhou para sua mãe, que a observava com expectativa. Era um produtor musical, mãe. Ele quer me ajudar a gravar minhas músicas. Rosa levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Minha filha, eu sabia que seu talento não podia ficar escondido para sempre. Elas se abraçaram, chorando juntas, sentindo que, finalmente, um novo capítulo estava começando em suas vidas. Um capítulo onde os sonhos não eram mais apenas fantasias distantes, mas possibilidades reais. Na mansão, André estava sentado em seu escritório, os dedos tamborilando na mesa de mogno. Sua mente estava agitada desde a noite anterior. A voz de Beatriz continuava ecoando em seus pensamentos, e ele não conseguia afastar o desconforto que aquilo trazia. Ela havia desafiado tudo o que ele acreditava sobre status, valor e dignidade. Daniela entrou no escritório, seus saltos batendo alto no piso de madeira. A expressão em seu rosto era uma mistura de irritação e desprezo. O que foi aquele espetáculo ontem à noite, André? Perguntou cruzando os braços. Você realmente vai deixar uma simples faxineira roubar a cena assim? André fechou os olhos por um momento, sentindo a irritação crescer. Pela primeira vez, a voz de Daniela o incomodava profundamente. Ela não roubou nada, Daniela, respondeu, abrindo os olhos e olhando para ela. Ela apenas mostrou quem realmente é. Daniela bufou, virando-se para sair. Você está mudando, André. E eu não gosto disso. Quando a porta se fechou atrás dela, André ficou sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava começando a enxergar o mundo com outros olhos. Talvez fosse tarde demais para ele, mas não para Beatriz. Ela tinha algo que ele havia perdido há muito tempo: coragem e autenticidade. Enquanto isso, Beatriz caminhava com sua mãe até o ponto de ônibus. A manhã estava clara e ensolarada, e o futuro, pela primeira vez, parecia cheio de promessas. Beatriz sabia que o caminho não seria fácil, mas estava pronta. Afinal, ela tinha algo que ninguém poderia roubar: sua voz, sua dignidade e sua determinação. Beatriz sentia o coração bater mais forte, enquanto o ônibus avançava pelas ruas movimentadas da cidade. Ao seu lado, Rosa segurava sua mão com carinho, transmitindo-lhe força e coragem. Ambas estavam indo ao encontro de João Melo, o produtor musical que a havia procurado após a apresentação inesperada na festa de André. O convite parecia um sonho, algo tão distante que, por anos, ela nem ousara pensar, mas agora estava acontecendo. Está nervosa, filha? Perguntou Rosa, sorrindo suavemente.
Beatriz assentiu, apertando a mão da mãe. Um pouco, mãe. E se não der certo? E se ele mudar de ideia? Rosa balançou a cabeça, seus olhos brilhando com confiança. Você só precisa ser você mesma. Sua voz fala por si só. O que é seu está guardado. Ninguém vai tirar. Aquelas palavras acalmaram Beatriz, que sorriu de volta quando desceram do ônibus. Encontraram-se diante de um prédio moderno de vidro espelhado. A placa na entrada dizia J.M Produções. Beatriz respirou fundo e entrou, com Rosa ao seu lado. A recepcionista as guiou até uma sala de reuniões aconchegante. Havia pôsteres de artistas famosos pendurados nas paredes, alguns dos quais Beatriz reconhecia de ouvir no rádio. Ela sentiu um frio na barriga, mas manteve a postura ereta, lembrando-se de tudo pelo que já havia passado. Nada mais poderia quebrá-la agora. Poucos minutos depois, a porta se abriu e João Melo entrou. Era um homem alto, na casa dos 50 anos. Com cabelos grisalhos e um sorriso amigável, seus olhos tinham um brilho curioso e atento, como alguém acostumado a encontrar talentos onde menos se espera. Beatriz, disse ele, estendendo a mão. É um prazer conhecê-la pessoalmente. E esta deve ser sua mãe. Sim, senhor, respondeu Beatriz, apertando sua mão. Esta é Rosa. Prazer, dona Rosa. João sorriu calorosamente para ela. É uma alegria receber vocês aqui. Eles se sentaram à mesa, e João começou a falar sobre como a voz de Beatriz o tinha impressionado. Não é só a sua voz, explicou ele. É a emoção que você transmite. Hoje em dia, muitos artistas têm técnica, mas poucos conseguem tocar o coração das pessoas. E você fez isso na festa. Tocou até o meu. Beatriz corou, surpresa com os elogios. Obrigada, senhor João. Eu nunca tive aulas de canto ou algo assim só. Canto o que sinto, e é isso que importa, afirmou ele. Quero oferecer a você a chance de gravar algumas músicas em estúdio. Vamos começar com um single. Se der certo, podemos partir para um álbum. O que você acha? Beatriz sentiu o mundo girar por um momento. Era uma oportunidade que nunca imaginara ter. Olhou para Rosa, que assentiu com os olhos marejados. Eu adoraria, respondeu Beatriz, sua voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Ótimo. João sorriu, satisfeito. Vamos começar na próxima semana. Vou mandar os detalhes por e-mail. Ah, e não se preocupe com os custos. Quero que você se concentre apenas em cantar. Beatriz mal podia acreditar. Saiu da reunião com o coração transbordando de felicidade. Rosa a abraçou assim que saíram do prédio. Eu estou tão orgulhosa de você, minha filha, disse Rosa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu talento vai finalmente ser reconhecido. Beatriz assentiu, sentindo uma onda de gratidão pela mãe e por tudo o que tinham enfrentado juntas. Tudo isso é graças a você, mãe, por nunca me deixar desistir. Elas caminharam de mãos dadas até o ponto de ônibus, compartilhando aquele momento de vitória. Na mansão, André estava sentado em sua sala de estar, uma taça de uísque na mão. Ele olhava pela janela, mas sua mente estava longe dali. A imagem de Beatriz cantando na festa ainda o assombrava. Ela tinha algo que ele não conseguia definir, uma força silenciosa que o deixava inquieto. Daniela entrou na sala, o salto dos sapatos ecoando no piso de mármore. Ela parecia mais irritada do que de costume. André, até quando você vai ficar aí, remoendo aquela noite? Disse ela com desprezo na voz. Você precisa esquecer essa garota. Ela não é ninguém. André virou-se para ela, seus olhos frios e calculistas. Não é você que está preocupada com ela, retrucou ele, a voz carregada de sarcasmo. Parece que a presença dela te incomoda mais do que a mim. Daniela ficou vermelha de raiva. Isso é ridículo. Eu não vou ficar aqui para ser insultada, disse ela virando-se para sair. Pense bem em quem está do seu lado, André. Eu não vou tolerar esse tipo de coisa por muito tempo. Ela saiu batendo a porta, deixando André sozinho novamente. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o peso das escolhas que fizera até ali. Pela primeira vez, começou a questionar se tinha tomado o caminho certo. Naquela noite, Beatriz sentou-se à mesa da cozinha, com um caderno aberto à sua frente. Começou a escrever letras de músicas que falavam de sua jornada, de suas dores e conquistas.
Cada palavra parecia uma pequena vitória, uma prova de que ela estava no caminho certo. Rosa trouxe uma xícara de chá e colocou ao lado da filha, escrevendo suas músicas. Perguntou sorrindo. Sim, mãe. Quero contar nossa história. A história de tantas pessoas que lutam todos os dias e não desistem. Rosa assentiu, os olhos brilhando de orgulho. E você vai contar, minha filha. O mundo precisa ouvir a sua voz. Beatriz sorriu, sentindo que finalmente estava pronta para ser ouvida. Não importava o que viesse pela frente. Ela tinha sua mãe, sua voz e uma coragem que ninguém poderia apagar. Os primeiros dias no estúdio de João Melo foram como um sonho para Beatriz. Tudo era novo, fascinante e um pouco assustador. As paredes acolchoadas, os microfones profissionais, o som cristalino dos instrumentos. Era um mundo que ela nunca imaginara tocar. Mas quando ela fechava os olhos e começava a cantar, tudo ao seu redor desaparecia. Era só ela e a música. Rosa, sempre presente, assistia com orgulho, às vezes segurando as lágrimas. Ver a filha naquele ambiente, realizando um sonho que parecia impossível, era a recompensa de anos de luta e sacrifício. Você está indo muito bem, Beatriz, disse João Melo após mais uma sessão de gravação. Sua voz é pura emoção, isso é raro. Beatriz sorriu, ainda se acostumando com os elogios. Obrigada, senhor João. Estou dando o meu melhor. E está funcionando, respondeu ele. Semana que vem, vamos lançar seu primeiro single. E quero que você se prepare para uma apresentação ao vivo em um evento beneficente. Vai ser uma ótima oportunidade para o público conhecer você. O coração de Beatriz acelerou. Uma apresentação ao vivo era um desafio maior do que ela imaginava enfrentar tão cedo. Mas ela sabia que não podia recuar agora. Eu aceito, disse, a voz firme. Mesmo com o nervosismo evidente, João assentiu, satisfeito. É isso que quero ouvir. Você vai brilhar, enquanto Beatriz se preparava para sua nova jornada. André enfrentava o desmoronamento silencioso de sua vida pessoal. Desde a festa, Daniela estava cada vez mais distante. Ela passou a sair com frequência, inventando desculpas para suas ausências. O relacionamento, que já era frágil, estava se despedaçando diante dos olhos dele uma tarde. Enquanto revisava contratos em seu escritório, André recebeu uma mensagem de um amigo próximo. Uma foto de Daniela em um restaurante chique, abraçada a outro homem. Ele olhou para a imagem por um longo tempo, sentindo uma mistura de raiva e vazio. Não era surpresa, mas doía mesmo assim. Ele percebeu que, por anos, havia construído sua vida em torno de aparências vazias. O casamento com Daniela fora apenas uma transação social, uma forma de manter sua imagem e status. Mas agora, tudo isso parecia sem sentido. De repente, a lembrança da voz de Beatriz voltou à sua mente. A emoção pura em sua canção, a força silenciosa em seus olhos. Ela tinha algo que ele perdera há muito tempo. Autenticidade, sem pensar muito, pegou o casaco e saiu de casa. Precisava respirar, precisava entender o que estava fazendo com sua vida. Beatriz estava saindo do estúdio ao lado de Rosa, quando viu um carro familiar estacionado na calçada. Era o carro de André. Seu coração deu um salto involuntário. Por um momento, pensou em se esconder, mas decidiu enfrentar a situação. André desceu do carro, o rosto sério, mas sem a arrogância de sempre. Ele parecia cansado, como se o peso de suas escolhas finalmente estivesse caindo sobre seus ombros. Beatriz, disse ele, a voz mais suave do que ela estava acostumada. Podemos conversar. Rosa apertou o braço da filha, preocupada, mas Beatriz assentiu. Tudo bem, mãe? Vai ser rápido. Rosa hesitou, mas se afastou alguns passos, deixando-os a sós. O que você quer, Sr. André? Perguntou Beatriz, sua voz firme. André respirou fundo, os olhos fixos nos dela. Eu vim pedir desculpas. Ela piscou surpresa. Não esperava ouvir aquelas palavras da boca dele. Desculpas, repetiu, com um leve tom de incredulidade. Sim, continuou André. Eu errei com você. Errei com muitas pessoas. Passei anos acreditando que dinheiro e poder eram tudo o que importava, e acabei me perdendo no meio disso. Beatriz o observou em silêncio. Ele parecia sincero,
mas as feridas que ele causara ainda doíam. Por que agora? Perguntou ela. Por que se importar depois de tanto tempo? André baixou os olhos por um momento, buscando as palavras certas. Porque ouvir você cantar naquela noite me fez enxergar o que eu havia me tornado. Você mostrou uma força que eu não tenho há muito tempo, e isso me fez perceber que preciso mudar. O silêncio entre eles foi pesado, cheio de coisas não ditas. Beatriz sentiu uma onda de compaixão, mas também sabia que desculpas não apagariam o passado. Eu agradeço suas palavras, disse ela com suavidade. Mas não preciso da sua aprovação. Nunca precisei. André assentiu, uma sombra de tristeza passando por seu rosto. Eu sei. Só queria que você soubesse que lamento, de verdade. Ele virou-se para ir embora, mas Beatriz o chamou. André. Ele parou e olhou para trás. Espero que você encontre o que está procurando, disse ela. André deu um pequeno sorriso, um sorriso triste, mas genuíno. Obrigado, Beatriz. Ele entrou no carro e partiu, deixando Beatriz com uma sensação estranha de encerramento. Rosa se aproximou, o rosto cheio de preocupação. Está tudo bem, filha. Beatriz assentiu, sorrindo. Sim, mãe. Acho que... Finalmente, está tudo bem. Elas caminharam juntas em direção ao ponto de ônibus. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Beatriz sentia que um peso havia sido retirado de seus ombros. O passado estava finalmente ficando para trás. Agora, só o futuro importava. Um futuro cheio de música, esperança e liberdade. A semana passou em um piscar de olhos. Os dias de Beatriz estavam preenchidos com ensaios, gravações e ajustes finais para a sua apresentação ao vivo no evento beneficente. Cada nota cantada, cada palavra escrita em suas músicas, parecia uma pequena vitória. Era como se, finalmente, sua voz estivesse encontrando seu lugar no mundo. Rosa acompanhava tudo de perto, o olhar brilhando de orgulho. Ela se tornou amiga de Ana, a cozinheira da mansão, que sempre aparecia com quitutes para animar os ensaios. Beatriz se sentia rodeada de apoio genuíno, algo que nunca imaginara receber fora das paredes de sua pequena casa. Parece até um sonho, mãe, disse Beatriz certa noite, enquanto revisava as letras de suas músicas. Tem horas que eu ainda não acredito. Rosa sorriu, passando os dedos pelos cabelos da filha. É a recompensa por nunca desistir, minha filha. Você merece cada momento disso. Naquela noite, Beatriz deitou-se na cama e olhou para o teto, o coração cheio de esperança. A lembrança de André e de todas as humilhações que suportara parecia distante agora. Ele havia pedido desculpas, mas ela não precisava mais da aprovação dele. Sua vida estava seguindo em frente, e ela estava pronta para o que viesse. O dia da apresentação finalmente chegou. O evento beneficente seria realizado em um teatro elegante no centro da cidade, um lugar que Beatriz só conhecia por fotos e histórias. Quando chegou com Rosa e Ana, seus olhos se arregalaram ao ver a grandiosidade do lugar. Lustres imensos pendiam do teto. As cortinas vermelhas de veludo pareciam saídas de um conto de fadas. E o palco reluzia sob os refletores. Meu Deus, mãe, murmurou Beatriz, sentindo um frio na barriga. É enorme. É só um palco, minha filha, respondeu Rosa, apertando a mão dela. A luz mais importante é a que vem de dentro de você. João Melo veio ao encontro delas, sorrindo com entusiasmo. Pronta para arrasar, Beatriz? Ela respirou fundo e assentiu. Pronta. Nos bastidores, outros artistas se preparavam, testando seus microfones e ajustando os figurinos. Beatriz vestia um vestido azul claro simples, o mesmo que usara na festa de André. Rosa havia feito alguns ajustes, e agora ele parecia feito sob medida. Beatriz sentiu-se confortável nele, como se estivesse usando uma parte de sua própria história. A plateia estava lotada. Empresários, jornalistas e pessoas importantes da cidade ocupavam os assentos luxuosos. Entre eles, sentada em uma das primeiras fileiras, estava Daniela, acompanhada de amigas. Seus olhos carregados de ceticismo. Mais atrás, quase escondido na penumbra, André observava em silêncio. Ele não queria estar ali, mas sentiu que precisava ver com seus próprios olhos a jornada de Beatriz. As luzes se apagaram e o apresentador subiu ao palco. Senhoras e senhores,
temos o prazer de apresentar uma nova voz. Uma jovem talentosa que está prestes a conquistar seus corações. Recebam com aplausos. Beatriz. O coração de Beatriz parecia bater na garganta enquanto subia ao palco. As luzes fortes a cegaram por um instante, mas ela respirou fundo e se lembrou de Rosa, de todos os dias difíceis, de todos os sonhos guardados. Pegou o microfone e olhou para a plateia. Os rostos eram indistintos, mas a energia era palpável. A música começou. As primeiras notas suaves do piano a envolveram como um abraço. Então, ela começou a cantar. Sua voz fluiu com uma clareza e emoção que silenciaram a plateia. A letra falava de esperança, de luta, de dignidade. Falava de nunca desistir, mesmo quando o mundo parecia querer te derrubar. Cada palavra saía carregada de verdade, cada nota carregada de sentimento. Era a história dela, a história de Rosa, a história de tantas pessoas invisíveis que mereciam ser ouvidas. As lágrimas começaram a cair dos olhos de algumas pessoas na plateia. Daniela mexia-se desconfortável na cadeira, sentindo que o chão sob seus pés estava desmoronando. André, por outro lado, estava imóvel, os olhos fixos em Beatriz. Pela primeira vez, ele não viu uma simples faxineira, viu uma artista, alguém cuja força e talento eram impossíveis de ignorar. Quando a última nota ecoou pelo teatro, o silêncio foi esmagador. Por um segundo, ninguém se moveu. Então, os aplausos começaram, primeiro tímidos, depois avassaladores. A plateia estava de pé, ovacionando-a. Beatriz piscou, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Olhou para a lateral do palco e viu Rosa chorando, as mãos cobrindo a boca. Ana estava ao seu lado, batendo palmas com força, os olhos brilhando de alegria. Beatriz sorriu, um sorriso largo, cheio de emoção e alívio. Ela finalmente estava onde sempre deveria estar. Depois da apresentação, no saguão do teatro, pessoas a cumprimentavam, elogiavam sua voz e perguntavam sobre seu futuro. João Melo estava radiante, orgulhoso de ter apostado em seu talento. Enquanto conversava com um jornalista, sentiu uma presença familiar se aproximar. Virou-se e viu André parado ali, com as mãos nos bolsos e o olhar incerto. "Parabéns, Beatriz", disse ele, a voz mais baixa do que o normal. "Você foi incrível." Ela assentiu, um sorriso sereno nos lábios. "Obrigada, Sr. André." Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas desistiu. Sabia que as palavras já não importavam. O que estava quebrado não poderia ser consertado. Fez um leve aceno de cabeça e se afastou, desaparecendo entre os convidados. Rosa se aproximou e abraçou a filha com força. "Você conseguiu, minha menina." "Conseguiu." Beatriz respirou fundo, sentindo uma paz indescritível. "Nós conseguimos, mãe. Juntas." A partir daquele momento, o futuro estava aberto diante delas, cheio de luz, música e possibilidades. A manhã seguinte à apresentação trouxe uma sensação de leveza que Beatriz nunca havia experimentado antes. Os primeiros raios de sol atravessavam a janela da pequena sala de estar, iluminando os rostos dela e de Rosa, que tomavam café juntas em silêncio. A xícara aquecia suas mãos, mas era a lembrança da noite anterior que aquecia seu coração. "Dormiu bem, filha?" perguntou Rosa, com um sorriso terno. "Melhor do que nunca, mãe", respondeu Beatriz, seus olhos brilhando. "Sinto como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas." Rosa assentiu, os olhos marejados de emoção. Sua voz finalmente encontrou o mundo. "E agora, ninguém pode te parar." Antes que Beatriz pudesse responder, uma batida leve na porta chamou a atenção das duas. Ela se levantou e abriu a porta, encontrando Ana com um sorriso largo e uma sacola de pães frescos na mão. Trouxe um café da manhã especial para a nova estrela da cidade, brincou Ana, entrando e dando um abraço apertado em Beatriz. "Obrigada, Ana", disse Beatriz rindo. "Você sempre cuidando da gente. É o mínimo depois de tudo que vocês enfrentaram", respondeu Ana, colocando os pães na mesa. "Ah, e tem mais uma coisa." Ana tirou do bolso um jornal dobrado e o entregou a Beatriz, com as mãos trêmulas. Ela desdobrou o papel e viu sua própria foto estampada na capa da seção cultural. O título dizia: "Uma voz que encanta e inspira."
O artigo falava sobre sua apresentação no evento beneficente e como sua história de superação havia tocado a todos. Você está famosa agora, disse Ana com os olhos brilhando. Esse é só o começo. Beatriz passou os dedos sobre a foto, ainda sem acreditar. Ela nunca buscara fama. Queria apenas ser ouvida, ser reconhecida por seu talento e esforço. E agora, parecia que o mundo finalmente estava prestando atenção. Mais tarde naquela tarde, Beatriz e Rosa estavam novamente no estúdio de João Melo. A atmosfera estava carregada de energia positiva. João estava animado, falando sobre os planos futuros. A repercussão do evento foi incrível, disse ele, mostrando a Beatriz as redes sociais cheias de mensagens positivas. Muitas pessoas querem saber mais sobre você. Precisamos aproveitar esse momento. Beatriz sorriu, tentando absorver tudo aquilo. Era tanta novidade que parecia difícil acompanhar. João continuou. Quero que você grave mais algumas músicas. E estou pensando em um show solo daqui a 2 meses. Um espetáculo só seu. O coração de Beatriz acelerou. Um show? Só meu. Ela repetiu, quase sem fôlego. Sim, confirmou João. Você está pronta. O mundo precisa conhecer a história por trás dessa voz. Ela olhou para Rosa, que assentiu com lágrimas nos olhos. Vai em frente, minha filha. Esse é o seu momento. Enquanto os dias se transformavam em semanas, a vida de Beatriz tornou-se uma sequência de ensaios, entrevistas e sessões de gravação. O pequeno apartamento parecia mais alegre, mais cheio de esperança. O sorriso de Rosa estava mais leve, e Beatriz sentia que, finalmente, estavam deixando os dias difíceis para trás. Mas entre todo o turbilhão de novidades, Beatriz não esqueceu suas origens. Sempre que podia, visitava a vizinhança, conversava com Dona Helena, ajudava Ana na cozinha e lembrava a si mesma de onde viera. Ela sabia que manter os pés no chão era essencial para não se perder no meio de tanto brilho. Uma tarde, enquanto caminhava pelo parque próximo ao estúdio para clarear a mente, ouviu uma voz familiar chamar seu nome. Beatriz. Ela se virou e viu André. Ele vestia roupas casuais, uma diferença gritante em relação ao terno impecável de sempre. O rosto estava menos rígido, os olhos menos frios. Ele parecia um homem diferente. André, disse ela surpresa, o que está fazendo aqui? Ele deu um sorriso tímido, algo raro de se ver. Eu soube do seu sucesso. Li os artigos, vi os vídeos. Queria te parabenizar pessoalmente. Obrigada, respondeu ela. Sua voz neutra. Não havia mais ressentimento, apenas uma distância que o tempo havia construído. André respirou fundo, parecendo escolher cuidadosamente suas palavras. Eu também queria te agradecer por ter sido corajosa. Você me mostrou coisas que eu não queria enxergar. Mudei muita coisa na minha vida desde aquela noite. Beatriz assentiu, sentindo uma paz silenciosa. Fico feliz por você, André. Todos nós merecemos uma segunda chance. Ele sorriu, o peso de anos de arrogância parecendo se dissolver. Espero que sua vida seja cheia de sucesso e felicidade. Você merece. Obrigada. Espero que você encontre o mesmo. Eles trocaram um olhar de compreensão mútua antes de André se afastar, desaparecendo entre as árvores do parque. Beatriz respirou fundo, sentindo que o ciclo finalmente havia se fechado. O passado estava resolvido, e o futuro estava aberto diante dela. 2 meses depois, o teatro estava novamente lotado. Mas desta vez, todos estavam ali por ela. O nome Beatriz brilhava em letras douradas na entrada. Rosa, sentada na primeira fila com Ana, segurava uma pequena bandeira com o nome da filha, os olhos cheios de orgulho, quando as luzes se apagaram e o foco se voltou para o palco. Beatriz entrou com passos firmes. Vestindo um longo vestido azul, o coração batia forte, mas a confiança a envolvia como um manto. Ela pegou o microfone, olhou para a plateia e sorriu. Obrigada por estarem aqui esta noite. Essa é uma história de coragem, de esperança e de nunca desistir. Espero que ela inspire vocês assim como cada um de vocês me inspira todos os dias. A música começou e sua voz preencheu o teatro. Naquele momento, Beatriz soube que estava exatamente onde sempre quis estar. Sua nova vida havia começado, e ela estava pronta para viver cada segundo dela. Os aplausos ecoavam pelo teatro,
criando uma onda de energia que envolvia Beatriz por completo. Sua voz ainda vibrava no ar, as últimas notas da canção se dissipando suavemente. Ela respirou fundo, sentindo o calor do momento e o peso da jornada que a trouxera até ali. Por um instante, deixou os olhos vagarem pela plateia lotada. Rosa estava na primeira fila, com os olhos brilhando de lágrimas e um sorriso que parecia iluminar o mundo. Ao lado dela, Ana aplaudia com entusiasmo, sua expressão misturando orgulho e felicidade. Beatriz viu outros rostos familiares da vizinhança, pessoas que haviam acreditado nela mesmo quando tudo parecia impossível. "Obrigada", disse Beatriz ao microfone, sua voz carregada de emoção. "Esta noite é muito especial para mim. Cada canção que cantei é parte da minha história, e saber que vocês estão aqui me ouvindo me dá forças para continuar. Obrigada por acreditarem em mim." O público respondeu com mais aplausos e assobios. Uma onda de apoio que fez o coração de Beatriz bater mais forte. Ela sorriu, sentindo-se completa. "Inteira pela primeira vez em muito tempo. Agora, gostaria de dedicar a próxima música a alguém que sempre esteve ao meu lado." Continuou, seus olhos se voltando para Rosa. "Mãe, essa é para você." Rosa levou a mão à boca, surpresa, e deixou as lágrimas rolarem pelo rosto. Beatriz começou a cantar uma melodia doce e suave. Uma canção que falava de amor incondicional, de sacrifício e de esperança. Cada palavra era uma homenagem à mulher, que nunca desistira dela. Mesmo nos momentos mais sombrios, a voz de Beatriz preencheu o teatro, tocando cada coração presente. As luzes suaves do palco pareciam dançar ao seu redor, criando uma atmosfera quase mágica. O piano acompanhava sua voz, cada nota perfeitamente sincronizada com a emoção da canção. Enquanto cantava, flashes de sua vida passavam por sua mente, os dias difíceis limpando a mansão, as humilhações que suportara, os momentos de dúvida e medo, mas também se lembrava dos sorrisos de Rosa, das palavras de incentivo de Ana e da força que encontrara dentro de si mesma para seguir em frente. Cada obstáculo a trouxera até aquele palco, até aquele momento. Quando a última nota soou, o silêncio tomou conta do teatro por um instante. Então, como uma explosão contida, os aplausos irromperam novamente. Beatriz viu pessoas chorando, outras sorrindo, todas profundamente tocadas por sua música. Ela enxugou uma lágrima teimosa que desceu por sua bochecha e sorriu. "Obrigada", murmurou ao microfone, sentindo o coração transbordar de gratidão. Após o show, o saguão do teatro estava cheio de pessoas querendo cumprimentá-la. Jornalistas, produtores e até outros artistas a elogiavam, dizendo que ela era uma nova voz promissora no cenário musical. João Melo estava radiante, como um pai orgulhoso. "Eu sabia que você tinha algo especial", disse ele, apertando suavemente o ombro dela. "E isso é só o começo. Obrigada por acreditar em mim." "João", respondeu Beatriz, sorrindo com sinceridade. "Sem você eu não estaria aqui." Enquanto conversava com os convidados, Beatriz sentiu alguém se aproximar por trás. Quando se virou, viu Dona Helena, sua vizinha, com os olhos marejados e um sorriso carinhoso. "Minha menina, você brilhou hoje", disse Dona Helena, segurando as mãos de Beatriz. "Eu sempre soube que você tinha uma estrela dentro de você." "Obrigada, Dona Helena", respondeu Beatriz, emocionada. Seu apoio significou muito para mim. Ela abraçou a vizinha, sentindo uma onda de calor no peito. Era bom saber que suas raízes estavam ali, firmes, lembrando-a sempre de onde viera. Mais tarde, quando o teatro estava quase vazio, Beatriz e Rosa sentaram-se em uma das poltronas da primeira fila, aproveitando o silêncio depois da tempestade de emoções. O palco agora estava escuro, mas as luzes suaves do saguão ainda brilhavam. Foi uma noite incrível. "Filha", disse Rosa, olhando para a filha com admiração. "Você realizou seu sonho." "Sim, mãe", respondeu Beatriz, segurando a mão da mãe. "Mas esse é só o começo. Ainda temos muita coisa para conquistar." Rosa sorriu, assentindo. "E eu estarei ao seu lado em cada passo." Beatriz apertou a mão de Rosa, sentindo uma paz profunda. Por tanto tempo, sonhara com aquele momento,
E agora ele era real. Mas o melhor de tudo era saber que não estava sozinha. Tinha sua mãe, seus amigos e uma nova família que estava surgindo através da música. Enquanto saíam do teatro, o céu noturno estava pontilhado de estrelas. Beatriz olhou para cima, sentindo uma nova esperança crescer dentro dela. "Pronta para voltar para casa?" perguntou Rosa. Beatriz sorriu, respirando fundo o ar fresco da noite. "Sim, mas estou pronta para tudo o que vier. O mundo é grande demais para parar agora." Rosa riu, puxando a filha para um abraço. "Vamos conquistar esse mundo juntas." E lado a lado, elas caminharam em direção ao futuro, iluminadas pela luz das estrelas e pela força dos seus próprios sonhos. O amanhecer trouxe uma luz suave que iluminava a janela do pequeno apartamento de Beatriz e Rosa. Os raios do sol se infiltravam delicadamente pelas frestas da cortina. Prometendo um novo dia cheio de possibilidades, Beatriz acordou com uma sensação de leveza. Seu corpo estava cansado, mas sua alma vibrava de energia. A noite anterior parecia um sonho, mas a manchete do jornal em cima da mesa lembrava que era real. Beatriz, a voz que conquistou a cidade. Ela se levantou e foi até a cozinha, onde Rosa preparava o café da manhã com um sorriso sereno nos lábios. "Bom dia, Estrela", brincou Rosa, entregando uma xícara de café à filha. Beatriz riu, corando levemente. "Bom dia, mãe. Ainda estou me acostumando com isso." Rosa tocou suavemente o rosto da filha. "Você merece cada elogio, cada aplauso. Trabalhou duro por isso. Agora é hora de colher os frutos." Antes que Beatriz pudesse responder, seu telefone vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de João Melo. "João, Beatriz, você precisa vir ao estúdio hoje. Temos algo importante para discutir. Parabéns mais uma vez pelo show." Beatriz franziu a testa, sentindo uma mistura de curiosidade e nervosismo. "João quer que eu vá ao estúdio agora", disse ela, mostrando a mensagem para Rosa. "Deve ser algo bom", respondeu Rosa, sempre otimista. "Vá, minha filha, seja o que for. Você está pronta." Pouco depois, Beatriz chegou ao estúdio. O prédio parecia mais acolhedor do que nunca. Como se agora fizesse parte de sua história, João Melo a recebeu com um sorriso largo e animado. "Beatriz, que bom que você veio rápido", disse ele, apertando sua mão com entusiasmo. "Entre. Temos uma reunião especial." Ela o seguiu até uma sala de reuniões onde 2 pessoas estavam sentadas. Um homem de meia idade, com óculos elegantes e um terno impecável, e uma mulher jovem, vestida de maneira casual, mas com uma postura confiante. "Beatriz, quero que conheça Roberto Salles, diretor de uma das maiores gravadoras do país, e Marina Costa, gerente de talentos", apresentou João. Beatriz sentiu o coração disparar. Uma gravadora, ela engoliu em seco, tentando manter a calma. "É um prazer conhecê-los", disse ela, apertando as mãos dos dois. "O prazer é nosso, Beatriz", disse Roberto com um sorriso cordial. "Assistimos à sua apresentação ontem e ficamos impressionados com a sua voz e presença de palco. Sua história é inspiradora", acrescentou Marina. E acreditamos que você tem um potencial imenso para conquistar não só o país, mas também o mundo." Beatriz mal podia acreditar no que ouvia. Ela olhou para João, que sorriu e assentiu, encorajando-a a ouvir mais. "Queremos oferecer um contrato para você", continuou Roberto. "Um álbum completo, turnês pelo país, e, se tudo correr bem, apresentações internacionais." O coração de Beatriz parecia prestes a sair pela boca. Ela olhou para João novamente, buscando confirmação de que aquilo não era uma pegadinha. Ele sorriu com os olhos cheios de orgulho. "É real, Beatriz. E você merece." Beatriz respirou fundo, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. Eu nem sei o que dizer. É um sonho que eu nunca pensei que poderia se realizar." Roberto sorriu, compreensivo. "Só queremos que você continue sendo você mesma. Sua autenticidade é o que faz você especial. Posso pensar um pouco antes de assinar?" perguntou Beatriz, sentindo que precisava conversar com Rosa antes de tomar uma decisão tão grande. "Claro", respondeu Marina. "Esta é uma decisão importante. Leve o tempo que precisar." Ao sair do estúdio,
Beatriz sentiu o peso da decisão que tinha em mãos. Um contrato com uma grande gravadora era uma oportunidade incrível, mas também significava mudanças, desafios e uma nova vida que poderia afastá-la de tudo o que conhecia. Quando chegou em casa, encontrou Rosa sentada à mesa, costurando uma blusa desgastada. "E então, filha?", perguntou Rosa, olhando-a com carinho. O que João queria? Beatriz sentou-se ao lado da mãe e contou tudo. Rosa ouviu atentamente, sem interromper, os olhos atentos a cada palavra. "É uma grande oportunidade, mãe", concluiu Beatriz, com a voz trêmula. "Mas também tenho medo. E se eu me perder no meio de tudo isso?" Rosa sorriu, pegando a mão da filha. "Minha filha, você já enfrentou tantas tempestades e nunca perdeu quem você é. Não vai ser agora que isso vai acontecer. A sua essência, a sua força, estão dentro de você. Não importa onde você vá." Beatriz deixou as lágrimas rolarem pelo rosto. "Eu só não quero perder tudo isso. A nossa vida, nossa simplicidade. Você nunca vai perder isso", garantiu Rosa, "porque isso faz parte de você. E eu estarei sempre aqui, torcendo por você, onde quer que você esteja." Beatriz respirou fundo e sorriu. "Então, eu vou aceitar. Vou assinar o contrato." Rosa a abraçou com força. "Eu sabia que você ia tomar a decisão certa." No dia seguinte, Beatriz voltou ao estúdio com João Melo, Roberto e Marina a esperavam. Os rostos iluminados por sorrisos esperançosos. "Estou dentro", disse Beatriz, sua voz firme e determinada. "Vamos fazer esse álbum acontecer." Roberto apertou sua mão, o rosto radiante. "Você não vai se arrepender, Beatriz. Vamos levar sua voz para o mundo." Enquanto assinava o contrato, Beatriz sentiu uma onda de confiança percorrer seu corpo. Seu sonho estava se tornando realidade, e ela sabia que, por mais desafiador que fosse o caminho, estava pronta para enfrentá-lo. Ao sair do estúdio, olhou para o céu azul e sorriu. O horizonte estava mais amplo do que nunca, e sua nova jornada estava apenas começando. Os dias que se seguiram à assinatura do contrato foram uma mistura de emoção e correria. A equipe da gravadora se mobilizou rapidamente, preparando sessões de fotos, entrevistas e ensaios. A rotina de Beatriz mudou completamente. Em pouco tempo, ela estava imersa em um mundo que antes só existia em seus sonhos. João Melo continuava ao seu lado como seu mentor e conselheiro, sempre que ela se sentia perdida. Ele estava lá para lembrá-la de que sua autenticidade era sua maior força. Rosa também a acompanhava sempre que podia, oferecendo aquele apoio silencioso e inabalável que só uma mãe consegue dar. "Não se deixe levar pelo brilho e pelo barulho, minha filha", dizia Rosa, segurando suas mãos antes de uma sessão de fotos. "Ou seja sempre você mesma." "Sempre, mãe", prometia Beatriz, com um sorriso confiante. A primeira música lançada pela gravadora foi um sucesso instantâneo. A canção, intitulada Caminho de Esperança, tocava corações por onde passava. A letra, que falava sobre resiliência e dignidade, ressoava com muitas pessoas que também enfrentavam suas próprias lutas diárias. Em poucos dias, a música estava entre as mais tocadas nas rádios e plataformas digitais. Beatriz mal podia acreditar quando viu os números crescendo e as mensagens de apoio se multiplicando. Pessoas de todas as idades e lugares compartilhavam como sua música lhes dava forças para continuar. "Você está inspirando o mundo." "Beatriz", disse João, mostrando os comentários nas redes sociais. "E esse é só o começo." Beatriz sorria, sentindo uma alegria indescritível. Cada mensagem era um lembrete de por que ela estava ali, por que tinha escolhido seguir esse caminho. Não era apenas sobre cantar, mas sobre dar voz a quem se sentia invisível. No entanto, com o sucesso vinham também os desafios. Os dias eram longos, cheios de compromissos. Havia momentos em que Beatriz se sentia exausta, dividida entre os ensaios, entrevistas e a saudade da simplicidade de sua vida anterior. Mas em cada momento de dúvida, ela pensava em sua mãe, em Ana, em Dona Helena e na força silenciosa das pessoas que acreditavam nela. Uma noite, depois de um show pequeno, mas lotado em uma casa de eventos, Beatriz sentou-se nos bastidores, respirando fundo. Seus músculos doíam,
e sua voz estava cansada. Rosa entrou devagar, trazendo uma garrafa de água e uma toalha. "Cansada, minha filha?" perguntou Rosa, com um olhar terno. "Um pouco, mãe", admitiu Beatriz, bebendo a água. "Mas vale a pena. Cada momento vale a pena." Rosa sorriu e sentou-se ao lado dela. "Nunca se esqueça de descansar também. O mundo pode esperar. Sua saúde e felicidade vêm primeiro." Beatriz assentiu, sentindo o coração se aquecer com aquelas palavras. Sua mãe sempre sabia o que dizer. Algumas semanas depois, o tão esperado show solo de Beatriz aconteceu em um dos maiores teatros da cidade. Os ingressos haviam se esgotado em questão de horas. Era uma noite especial, o ponto alto de tudo pelo que ela havia lutado. Enquanto se preparava no camarim, sentiu uma onda de nervosismo, mas também uma excitação indescritível. Ana, Dona Helena e outros vizinhos estavam na plateia, junto com Rosa, que segurava uma pequena bandeira com o nome da filha. João Melo estava ali também, sorrindo com o orgulho de um mentor vendo sua pupila brilhar. "Oh, é agora", sussurrou Beatriz para si mesma, olhando seu reflexo no espelho. "Vamos lá." O apresentador anunciou seu nome, e os aplausos encheram o teatro. Beatriz entrou no palco sob uma chuva de luzes. O vestido azul claro que vestia era simples, mas elegante, representando quem ela era de verdade. Ela segurou o microfone com firmeza, olhou para a plateia e sorriu. "Esta noite, eu quero compartilhar com vocês não apenas músicas, mas uma história de luta, de esperança e de nunca desistir", disse ela, sua voz firme e doce. "Obrigada por estarem aqui comigo." As primeiras notas soaram, e ela começou a cantar. Sua voz era poderosa, cheia de emoção, atravessando o teatro e tocando cada pessoa presente. Cada música contava uma parte de sua jornada. Os dias difíceis, as humilhações, a força para seguir em frente e, finalmente, a conquista dos seus sonhos. Quando terminou a última canção, o público ficou de pé. Aplaudindo e gritando seu nome, Beatriz sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto. Olhou para Rosa, que também chorava, e sentiu uma gratidão imensa. "Obrigada", sussurrou Beatriz ao microfone, a voz embargada. "Obrigada por acreditarem em mim." Naquela noite, enquanto saía do teatro, o céu estava estrelado, e o ar fresco da noite a envolveu como um abraço. Rosa segurou sua mão, e elas caminharam juntas pela calçada. "Você brilhou, minha filha", disse Rosa, com o sorriso mais lindo do mundo. "Brilhamos juntas, mãe", respondeu Beatriz, apertando a mão dela. Sempre juntas. O futuro era uma canção ainda a ser escrita, cheia de notas desconhecidas e melodias surpreendentes. Mas Beatriz sabia que, com sua mãe ao seu lado e sua verdade dentro de si, ela estava pronta para qualquer desafio. E enquanto caminhavam sob o céu estrelado, Beatriz sentiu que finalmente estava exatamente onde deveria estar, no palco da vida, cantando a sua própria história,